Capítulo 44. Elizabeth tinha combinado que o Sr. Darcy traria sua irmã para visitá-la no dia seguinte ao de sua visita a Pemberley e, consequentemente, resolveu não se afastar muito da estalagem por toda a manhã. Mas sua conclusão era falsa, pois na mesma manhã, após sua chegada a Lambton, esses visitantes chegaram. Estavam caminhando ao redor do lugar com alguns de seus novos amigos e estavam apenas retornando à estalagem para se vestir para o jantar com a mesma família. Quando o som de uma carruagem os levou a uma janela e viram um cavalheiro e uma dama num cabriolé subindo a rua, Elizabeth imediatamente reconheceu o uniforme e adivinhou o que aquilo significava, sem revelar o menor grau de sua surpresa aos seus parentes ao informá-los da honra que ela esperava. Seu tio e sua tia estavam completamente atônitos, e o embaraço dos seus modos enquanto ela falava. Junto com a própria circunstância e muitas das circunstâncias do dia anterior, ofereceram a eles uma nova ideia sobre a questão. Nada havia sugerido antes, mas sentiram que não havia outro modo de justificar tais atenções de tal quadrante senão supor uma inclinação pela sobrinha deles. Enquanto essas noções recém-nascidas passavam pelas mentes deles, a perturbação dos sentimentos de Elizabeth aumentava a cada momento. Ele estava muito impressionado com sua própria descompostura, mas, entre outras causas de inquietação, temeu que a parcialidade do irmão dissesse muito a seu favor. E, mais do que comumente ansiosa por agradar, ela naturalmente suspeitou que todo o poder de impressionar lhe faltaria. Ela se retirou da janela, temerosa de ser vista, e enquanto caminhava a esmo pelo quarto, tentando se recompor, viu que tais olhares de inquisidora surpresa em seu tio e em sua tia tornavam tudo pior. Miss Darcy e seu irmão apareceram, e esta formidável apresentação ocorreu. Atônita, Elizabeth viu que sua nova amizade estava tão constrangida quanto ela. Desde que estivera em Langbrook, escutara que Miss Darcy era excessivamente orgulhosa, mas a observação de alguns minutos a convenceu de que ela era extremamente tímida. Ela percebeu ser difícil obter inclusive uma palavra dela sequer que não fosse uma monossílaba. Miss Darcy era alta e em maior escala do que Elizabeth, e embora com pouco mais de 16 anos, sua figura já estava formada e sua aparência era feminina e graciosa. Era menos bonita que seu irmão, mas havia sensatez e bom humor em seu rosto, e suas maneiras eram perfeitamente despretensiosas e gentis. Elizabeth, que tinha esperado descobri-la uma arguta e desembaraçada observadora, como sempre fora Miss Darcy, estava muito aliviada ao discernir sentimentos muito diferentes. Não estavam há muito tempo juntos quando Miss Darcy disse que também Bingley viria visitá-la, e ela mal teve tempo de expressar admiração e se preparar para tal visitante quando o passo rápido de Bingley foi ouvido nas escadas, e no instante ele adentrou o cômodo. Toda a ira de Elizabeth contra ele há muito se dissipara, mas tivesse ela ainda sentido alguma, dificilmente se manteria contra a sincera cordialidade com que ele se expressou ao vê-la novamente. Ele perguntou amigavelmente, embora de modo genérico, sobre sua família, e aparentava e falava com a mesma tranquilidade bem-humorada que ele sempre tivera. Ele dificilmente era uma personagem menos interessante para Sr. e Sra. Gardiner do que para ela própria. Há muito eles desejavam conhecê-lo. Todo o grupo, diante deles, suscitou, de fato, uma vívida atenção. As suspeitas que se ergueram sobre Miss Darcy e a sobrinha deles direcionou sua observação para cada um com uma firme, porém resguardada curiosidade, e logo extraíram de suas perguntas a plena convicção de que um deles, pelo menos, sabia o que era estar apaixonado. Quanto às sensações da dama, ficaram um pouco em dúvida, mas que o cavalheiro estava transbordando de admiração, isso era muito evidente. Elizabeth, por sua vez,
Tinha muito o que fazer. Desejava se assegurar dos sentimentos de cada um dos seus visitantes. Queria compor o seu próprio e se fazer agradável a todos. E, com respeito ao último objetivo, o que ela mais temia falhar, estava mais certa do êxito, pois aqueles a quem ela se esforçava para proporcionar prazer estavam predispostos a seu favor. Bigley estava pronto, Georgiana estava ansiosa e Darcy determinado a serem satisfeitos. Ao ver Bigley, seus pensamentos correram naturalmente para a irmã. E, quão ardentemente desejava saber se alguns dos dele estavam direcionados de igual modo. Às vezes podia imaginar que ele falava menos dos acontecimentos passados e vez ou outra se satisfez com a ideia de que, enquanto a olhava, ele tentava identificar alguma semelhança. Mas, embora isso pudesse ser imaginário, ela não poderia ser enganada quanto ao comportamento dele para com Miss Darcy, que fora colocada como rival de Jenny. Nenhum olhar de nenhum dos dois lados pareceu anunciar uma consideração especial. Nada ocorreu entre eles que justificasse as esperanças da irmã dele. Sobre isso, logo ficou satisfeita, e 2 ou 3 pequenos fatos se passaram antes que partissem, os quais, em sua ansiosa interpretação, denotavam a lembrança de Jenny, revestida de ternura e um desejo de dizer mais, o que poderia levar à menção dela caso ele usasse. Comentou com ela no momento no qual os outros falavam entre si e no tom de verdadeiro arrependimento, que se passara um tempo muito longo desde que tivera o prazer de vê-la. E antes que ela pudesse responder, acrescentou: mais de 8 meses. Não nos encontramos desde 26 de novembro, quando estávamos todos dançando em Netfield. Elizabeth ficou feliz por descobrir que a lembrança dele era tão exata. E em seguida, ele aproveitou para lhe perguntar quando despercebido por todos os demais, se todas as suas irmãs estavam em Leghorn. Não havia muito na questão, nem no comentário precedente, mas havia um olhar e jeito que lhes deu significado. Não era muito frequente que ela voltasse seus olhos para o próprio Miss Darcy, mas sempre que lançava um relance, viu a expressão de geral aquiescência. E em tudo o que ele dizia, ela ouvia um tom tão desprovido de arrogância e desdém de seus companheiros, que a convencia de que o aprimoramento dos seus modos, testemunhado por ela no dia anterior, embora pudesse se provar temporário, tinha ao menos sobrevivido mais um dia. Quando ela o viu, assim buscando o relacionamento e cortejando a boa opinião das pessoas com quem algum vínculo, poucos meses atrás, teria sido uma desgraça. Quando o viu assim cortês, não apenas com ela, mas com os próprios parentes, que tão frequentemente desprezara, e relembrando sua última vívida cena em Hertford personagem, a diferença, a mudança era tão grande e a impressionou tão forte a sua mente que mal podia conter seu assombro de se tornar visível. Nunca, nem mesmo na companhia de seus queridos amigos em Netfield ou de seus dignos parentes em Rosings, ela o vira tão desejoso de agradar, tão livre da autoimportância ou da desatada reserva como agora, quando nenhuma importância poderia resultar do sucesso de seus esforços, e quando mesmo a intimidade com aqueles para quem sua atenção era dirigida poderia apagar o ridículo e a censura das damas, tanto em Netfield quanto em Rosings. Os visitantes permaneceram com eles por mais de meia hora, e quando se levantaram para partir, Miss Darcy chamou sua irmã para se juntar a ele e expressar o desejo de me ver, Sr. e Sra. Gardiner e Miss Bennet, num jantar em Pemberley, antes que deixasse a região. Miss Darcy, embora com a falta de confiança que ele denunciava sua pouca prática em fazer convites, prontamente obedeceu. Senhorita Gardiner olhou para sua sobrinha, a quem o convite mais tangia, desejosa de saber se ela se sentia disposta quanto a aceitá-lo. Mas Elizabeth tinha voltado sua cabeça, presumindo, porém, que essa calculada fuga indicava mais um embaraço momentâneo do que algum desprazer pela proposta. E ao ver em seu marido, que estava interessado no grupo, uma perfeita vontade em aceitá-lo,
ela se aventurou a se comprometer a comparecer, e o jantar foi marcado para o dia posterior ao seguinte. Bigley expressou muito prazer na certeza de ver Elizabeth outra vez, tendo ainda muito que lhe falar e muitas perguntas a fazer sobre todos os seus amigos de Hertfordshire. Elizabeth, interpretando tudo isso como um desejo de ouvi-la falar de sua irmã, ficou satisfeita e, com essa justificativa, assim como algumas outras, se encontrou, quando os visitantes os deixaram, capaz de considerar a última meia hora com alguma satisfação. Embora, no seu transcorrer, seu divertimento fora pouco. Ansiosa por ficar sozinha e temerosa das perguntas ou das deixas de seus tios, ficou com eles apenas o bastante para ouvir a opinião favorável deles sobre Bigley, e então correu para se vestir. Mas ela não deveria temer a curiosidade de Sr. e Sra. Gardiner. Não era intenção deles forçar a conversa. Era evidente que ela tinha melhor relacionamento com o Sr. Darcy do que eles faziam ideia antes. Era evidente que ele estava muito apaixonado por ela. Vira o bastante para ter interesse, mas nada que justificasse perguntas. Era agora uma questão de ansiedade pensar bem do Sr. Darcy, e até onde a relação deles se estendia. Não havia falha a descobrir. Não poderia ficar intocados pela sua cortesia. E se tivesse desenhado seu caráter a partir de seus próprios sentimentos e do relato da criada, sem nenhuma referência a qualquer outro, o círculo no qual era conhecido em Hertfordshire não teria reconhecido como sendo o Sr. Darcy. Havia agora o interesse, porém, em acreditar na governanta, e logo se tornaram sensíveis à autoridade de uma criada que eu conhecia desde os 4 anos e cujos modos indicavam respeitabilidade. Não deveria ser apressadamente rejeitado. Nem havia algo, de acordo com as informações de seus amigos de Lambton, que pudesse materialmente diminuir seu peso. Nada tinha a acusá-lo senão de orgulho. Orgulho que provavelmente tinha e, se não, certamente lhe seria atribuído pelos habitantes de uma pequena cidade comercial que a família não visitava. Reconhecia-se, contudo, que era um homem liberal e que fazia o bem junto aos pobres. Com respeito a Wickham, logo os viajantes souberam que ele não era muito estimado por ali, pois, embora o principal de suas querelas com o filho de seu patrão era imperfeitamente compreendido, era ainda um fato muito conhecido que, ao deixar Derbyshire, ele deixara muitas dívidas que foram saldadas depois por Mr. Darcy. Quanto a Elizabeth, seus pensamentos estavam em Pemberley, nesta noite, mais do que na última. E a noite, embora seu transcorrer parecesse longo, não foi extenso o suficiente para estabelecer seus sentimentos para com alguém na mansão. E ficou acordada por 2 horas na cama, tentando decifrá-los. Certamente não o odiava. Não, o ódio havia se esvaído desde muito e estava quase envergonhada por sempre ter sentido desprazer com ele, se assim pudesse ser chamado. O respeito criado pela convicção de suas valorosas qualidades, embora primeiramente admitidos de má vontade, tinha por algum tempo parado de ser repugnante ao sentimento dela, e estava agora ressaltado em algo de uma natureza mais amigável, pelo testemunho tão altamente favorável a ele e trazendo o temperamento dele a uma luz tão adorável, como a que tinha sido introduzida ontem. Mas, acima de tudo, do respeito e da estima, havia um motivo em sua boa vontade que não poderia ser ignorado. Era a gratidão. Gratidão não apenas por tê-la amado uma vez, mas por ainda amá-la o suficiente para esquecer toda a petulância e a acrimônia de seus modos ao rejeitá-lo, e todas as injustas acusações que acompanharam a rejeição. Ele que, como se convencera, a teria evitado como sua maior inimiga. Parecia, com esse encontro acidental, muito ansioso para preservar a amizade, e sem nenhuma exibição indelicada de consideração ou alguma peculiaridade em seus modos, onde apenas eles próprios estavam envolvidos. Estava pedindo a opinião dos amigos dela e se esforçava para que a irmã a conhecesse.
Tal mudança no homem de tanto orgulho suscitava não apenas espanto, mas gratidão. E ao ardente amor, isso deveria ser atribuído. E, como tal impressão sobre ela era do tipo a ser encorajada, porém não ser de modo algum desagradável, embora não pudesse ser exatamente definida, respeitava, estimava, era grata a ele e sentia um interesse genuíno em seu bem-estar. E quanto seria devido à felicidade de ambos que devesse empregar o poder, cuja sua fantasia ainda lhe dizia que possuía, de trazer com ela a renovação de seus pedidos. Havia sido combinado naquela noite entre a tia e a sobrinha que tal surpreendente cortesia de Sr. Darcy ao visitá-los no próprio dia de sua chegada a Pemberley, a senhorita Darcy, pois ela tinha chegado na hora apenas para um desejum tardio. Deveria ser imitada, embora não pudesse ser igualada por algum esforço de polidez da parte delas, e, consequentemente, que seria altamente recomendável visitá-la em Pemberley na manhã seguinte. Elas deveriam, portanto, ir. Elizabeth estava satisfeita, embora, quando se perguntou pelo motivo, tivesse muito pouco a responder. Sr. Gardiner as deixou logo após o café da manhã. O plano de pescar tinha sido renovado no dia anterior, e um comprometimento positivo fez encontrar alguns dos cavalheiros em Pemberley antes do meio-dia. Fim do capítulo 44.